Agora nós vamos fazer a leitura do dia, né, em sequência do Evangelho de João, tá bom? Então vamos aprender juntos aí, fazendo a leitura em sequência, né? Aqui uma leitura de carreirinha do Evangelho de João. Vamos lá para a leitura então. Evangelho de João, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos fazer a leitura desse nosso programa. Diz assim, capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, em Cristo Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para o seu povo, o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus, e os seus não o receberam. Mas olha agora que promessa, que palavra para nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Tá vendo? Nem todo mundo é filho de Deus. Nos tornamos filho de Deus quando cremos em Cristo. Os quais não nasceram do sangue, não nasceu nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele que eu dizia, e que vem depois de mim, mas que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que coisa linda. João dizendo, olha que João fala, este era aquele a quem eu dizia que vem depois de mim, mas é antes de mim. Olha só, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E segundo a história, João ele tinha 6 meses de idade mais velho que Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Deus encarnado. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Maravilha! A lei não salvou, a lei serviu de aio, de condutor, para nos apontar a um Salvador. A lei serviu para a gente ver que éramos pecadores e que não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos viver os preceitos de Deus. E João testifica isso aqui, João fala isso claramente, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este ele o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias?
Olha que interessante isso daqui. Muita gente gosta de bater na tecla que João é reencarnação de Elias. Olha o próprio João dizendo. Perguntaram a ele: você é o Elias? Olha o que ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não. Disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti? O que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, porque disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Ei, fariseus! Até hoje, não? Os fariseus dá trabalho, até hoje. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa mais linda. Este é aquele o qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Nossa, olha quantas vezes João enfatiza isso nesse primeiro capítulo. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, olha bem, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele a que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João havia dito e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que na tradução original quer dizer pedrinha, uma lasca de pedra. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem e vê. Né? Interessante isso, né? As pessoas às vezes criticam o caminho de Deus, criticam os enviados de Deus, né? Critica a obra de Deus sem ver. Por isso que o Evangelho aqui nos ensina:
né? Os discípulos dizendo: vem ver, venha ver, né? Antes de você falar alguma coisa, venha ver, não é mesmo? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos continuar a leitura aqui, verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Eis um israelita em que não há falsidade, né? O que vem para falar, ele fala, ele não fica guardando não, com falsidade. Disse Natanael: de onde é que me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui para frente vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha Jesus usando aqui uma passagem lá do livro de Gênesis, né? Lá da visão que Jacó teve daquela escada que subia e descia anjos sobre ela. E Jacó ficou admirado com aquela escada, dizendo: não há outro lugar senão esse, a casa de Deus. Não há lugar tão glorioso como este, né? E a gente vê Jesus falando: eu sou aquela escada, eu sou o meio pelo qual a bênção de Deus vem até você e o meio pelo qual você vai a Deus. Então Jesus estava dizendo a Natanael: Natanael, você não viu nada, você creu só porque eu disse que te vi? Você verá coisas maiores, porque eu sou o meio pelo qual Deus te abençoa, e eu sou também o meio pelo qual você vai a Deus. Maravilhoso. Capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, né? Fizeram a festa ali. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, quando já perdeu, né, todo o paladar ali devido ao álcool, devido ali àquela sensação que o álcool traz, né? Depois de ter bebido bem, então o inferior, aí vem o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tem versão que fala assim: você guardou o melhor para o fim, né? Que ele não sabia que aquele vinho foi Jesus que fez. O melhor é com Jesus, não tem nada melhor sem ele. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Ali foi o primeiro sinal de Jesus, né? Transformar a água em vinho, né? E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vejam que interessante o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aponta para a principal obra de Cristo na terra. É transformar a sua vida, a minha vida, da água para o vinho. É transformação.
Às vezes as pessoas ficam correndo atrás de milagre, de milagre, de milagre. Eu quero ver um milagre. O maior milagre é a transformação. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Olha agora. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai uma casa de vendas. Que coisa, hein? E os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Profecia do Antigo Testamento. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás ele em 3 dias? Mas ele, Jesus, falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se, olha só, de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha, só para a gente finalizar aqui a nossa leitura do Evangelho de João aqui de carreirinha, presta bem atenção, finalzinho aqui do capítulo 2. Muitos que viram os sinais que Jesus fez creram, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque bem sabia o que havia neles, bem conhecia a natureza do homem, inconstante do homem. Jesus sabia que uma hora crê, outra hora ele não ia crer, né? Jesus sabia que eles estavam crendo apenas por um milagre que tinha visto. Observe que Jesus não confia naqueles que crêem nele apenas porque viram seu milagre. Não. Observe aqui. E aqui a gente termina, né, a nossa leitura de carreirinha aqui, a nossa leitura sequencial do Evangelho de João.